como está a história de Five Nights at Freddy's em 2026. Bom, pessoas, hoje eu tomei a missão de explicar como que tá esse negócio. Vocês ainda ficam me perguntando muita coisa, falando, o documentário ainda é válido, alterou muita coisa, teve retcon, teve não sei o que aconteceu? Então eu decidi resumir para vocês e trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo e aonde está o final da história. E também, é claro, eu vou pontuar para vocês, mudou alguma coisa do William Afton? Descobrimos mais alguma coisa? Vamos lá, que hoje o vídeo vai ser bem interessante. Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, e vamos lá então para ver como que tá essa história e principalmente polir melhor tudo que tá acontecendo para vocês. Acho que a primeira grande pergunta que eu preciso já responder é: mudou alguma coisa? Sei lá, nossa, agora tá tudo mais difícil, alterou não sei o que, o William Afton agora não é mais o bicho principal, que não sei o que. O que aconteceu? Bom, na verdade, a história do William Afton, ele continua da mesma forma. Tanto que eu ia até referenciar novamente o documentário de FNAF, que a gente começou de um outro jeito, a gente contou pelo ponto de vista dos próprios Aftons e das coisas que aconteceram, principalmente com o Michael Afton, que veio desde ali dos anos 70, o pai dele com as pistas do Immortal and Restless, que a gente até trouxe no documentário. A única coisa que o documentário está é desatualizado, pois muita coisa foi inserida na história e não tanto alterada. Sendo bem honesto, você pode ver o documentário ainda tranquilamente, só tá faltando algumas coisas e talvez corrigir a ordem de uma coisinha pequena aqui e ali. E talvez até melhorar algumas explicações depois do próprio Pizzeria Simulator e Ultimate Custom Night. Mas nada muito bizarro foi alterado ou nada que vocês fiquem confusos, por exemplo. Uma das coisas que foi confirmada é que a Charlie, que é a Puppet no caso, acabou morrendo dentro da Freddy Fazbear Pizza. Muitas pessoas tinham dúvidas do que tinha acontecido em 83, que ela morreu no mesmo ano da Criança Chorona, e aí acabaram vendo, né, agora os materiais mais recentes, e aí lá dentro acabou mostrando que a Charlie morreu na Freddy Fazbear Pizza. Isso também foi confirmado até no filme do FNAF 2, mostrando que ela morreu numa Freddy Fazbear Pizza. A Freddy Fazbear Pizza que já tem desde 1983, que nem tô colocando a moedinha do Help Wanted, que é a grande prova de que a Freddy's já estava desde os anos 80, principalmente 83, na ativa. No mesmo ano que morreu também a Criança Chorona, mas a Criança Chorona morreu na Fredbear's Family Diner. Essas coisas não mudaram, pessoal. Tudo ainda que aconteceu depois das crianças, o próprio William Afton, as coisas ruins e terríveis que ele fez, essas coisas não foram alteradas. Na verdade, descobrimos até mais coisas ruins dele. Descobrimos coisas terríveis que ele fez, que aí seriam as tais origens de Five Nights at Freddy's que temos agora. No caso, para vocês não ficarem tão perdidos, principalmente se alterou muita coisa, nós temos, depois do próprio documentário, que é aonde a história parou hoje, nós estamos ainda no Security Breach. Eu sei, muita gente vai ficar, meu Deus, ainda no Security Breach, já tem 5 anos esse jogo e ainda estamos lá? Então, no caso, nós estamos na DLC do Security Breach, que é o Ruin. A história está parada aí. Faz 3 anos que a gente não tem uma confirmação de qual é o final verdadeiro do Security Breach Ruin. No caso você fique com dúvida qual é o final verdadeiro do Security Breach, é o Princess Quest, onde acontece aquele final que o Gregory consegue encontrar as 3 máquinas e libertar a sua amiga, a Vanessa, de toda aquela influência do Glitch Trap que estava na cabeça dela. E aí então os dois acabam ficando, né, pelo menos ali saem juntos do Pizzaplex, e aí aparentemente eles já se conheciam, que nem nós vimos nos livros, mas não é nada que no documentário a gente já não tenha falado pra vocês isso. No caso também, o que aconteceu é que com a DLC, nós tivemos mais alguns outros finais em aberto. No caso, essa menina chamada Cassie foi atrás do Gregory porque ela acabou escutando que o Gregory estaria ainda preso dentro do Pizzaplex. Mas o que aconteceu foi que o Mimic, esse animatrônico que a gente acabou descobrindo dentro do Pizzaplex, acabou fazendo as coisas terríveis de imitar o Gregory e acabar enganando mais alguém para tentar escapar. No caso, a Cassie.
Nós não sabemos ainda qual é o final verdadeiro, porque existem 3 finais para o Security Breach Ruin. Um deles é do elevador, que no caso a Cassie acaba tentando fugir do Mimic, e aí um elevador tá sendo ali para levar ela embora, mas aí o Gregory vai e interrompe, né, do tipo, eles não podem nos seguir, a gente não pode ser seguido, e aí então, temendo que a Cassie acabe falando besteira ou fazendo alguma coisa, o que dá a entender é que o elevador cai e ela acaba morrendo dentro do Pizzaplex. Mas a gente nem tem certeza se ela morreu mesmo, sendo bem honesto. O outro final é o final meio estranho, que a Cassie acaba encontrando um pôster antigo, e é justamente o pôster que faz referência a Fredbear's Family Diner, a parte mais antiga de FNAF, e ali tem justamente Gregory e Vanessa agora libertos, mostrando mais uma vez que Gregory e Vanessa saíram do Pizzaplex e tá tudo bem. Outra coisa também é o outro final, que é da Scooping Room, onde justamente a Cassie vai e acaba destrancando essa sala, e aí vem a Scoop, que é praticamente a referência do Sister Location, pega o Mimic e leva ele embora. No caso, esse animatrônico acabou aparecendo agora no Security Breach, e aí nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai ser a próxima parte de FNAF, o que vai rolar com essa parte de Five Nights at Freddy's. Então a gente tá muito ainda, tipo, não temos ainda um final, né, da história. Nós estamos ainda vendo o que pode acontecer. Mas aí, de 2023, que foi o lance que aconteceu do Security Breach Ruin, até 2026, foram lançados mais outros 3 jogos. No caso, FNAF Into the Pit, o Help Wanted 2 e o Secret of the Mimic, que acabam colocando mais detalhes da história. No caso, o Into the Pit ele veio para responder mais as coisas do que aconteceu com as crianças em 1985. Gabriel, Fritz, Suzy, Jeremy e Cassidy acabaram passando pelas garras do William Afton, e aí uma criança chamada Oswald acaba meio que voltando para as memórias do que aconteceu na antiga Freddy Fazbear Pizza e vendo tudo que o Coelho Amarelo tinha feito, só que agora não mais como o William Afton, mas como essa memória bizarra do lugar, a maldição da agonia do lugar, que acaba trazendo essa criatura, uma coisa de um coelho bizarro que estava querendo matar as crianças naquela época. Então o que acontece é o seguinte: a gente tem mais algumas revelações, principalmente com as máscaras, e nós temos a máscara do Fred, que até então a gente não tinha dado tanta importância, tava aquela coisa tipo, ah, beleza, show de bola, mas aí veio o Help Wanted 2, mostrando que num dos finais nós temos ali a descoberta da máscara do Bonnie. Essas máscaras fazem referência, pelo que nós entendemos, a justamente o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4. Possivelmente, eles podem começar a contar partes da história do que aconteceu dos amigos do Michael Afton, porque, novamente, o Michael não fez o que fez com a criança chorona sozinho. Ele estava justamente com outros 3 amigos, um com a máscara do Fred, outro com a máscara do Bonnie e outra com a máscara da Chica. E no caso o Michael estava com a máscara do Foxy, que era até então o seu favorito. Então, pessoal, o que acontece é que pode ser que venha a explicar qual o envolvimento que tem do Oswald, por exemplo, do pai da Cassie, que também aparentemente colecionava coisas do Bonnie, coisas antigas principalmente dele. Então pode ser que seja alguma coisa que seja explorada no futuro, ou trazida, né, em outros Five Nights at Freddy's. Ou só para justificar por que esses personagens acabaram recebendo jogos e o porquê eles são tão importantes. Tipo, olha, os pais dessas famílias estavam envolvidos numa das grandes tragédias dentro da Fredbear's Family Diner, que foi a morte da criança chorona. Então, toda a agonia e essa coisa bizarra que aconteceu em 83 acabou atingindo até e amaldiçoando essas famílias, fazendo elas sempre ficarem vinculadas a Freddy's de alguma forma. Ainda mais porque foram cúmplices de um assassinato. Bom, mas é isso, são coisas que podem acontecer no futuro e ainda tem esse mistério das máscaras que nós ainda não temos toda a resposta disso tudo. Mas vamos lá, temos também, é claro, o Secret of the Mimic, que explica mais as origens desse animatrônico que nós vimos no final da Cassie. A Cassie, quando vai, né, lá pra baixo pra descobrir o Gregory, tem esse animatrônico meio estranho, que até então a gente não tinha tantas pistas dele, a gente só recebeu mais detalhes no Tales from the Pizzaplex, principalmente nos epílogos, em algumas histórias específicas de outros livros, né, que acabam falando até a própria história do Mimic, mas o Secret of the Mimic veio pra
explicar muito mais coisas. E na verdade é para mostrar também tanto as origens da Fazbear Entertainment e também que eles contratavam outras empresas. As pessoas podem falar, nossa, agora tá inventando demais, meu Deus, que não sei o que, isso nunca aconteceu, na minha época de FNAF, isso não aconteceu. Na verdade, pessoal, aconteceu sim. O tão queridinho de todos, o Pizzaria Simulator, o FNAF 6, que todo mundo fala que deveria ter acabado ali já tinha a prova de que a Fazbear contratava outras lojas, que é justamente quando você faz ali o simulador da pizzaria, você compra algumas tecnologias de lojas diferentes. Essas lojas são terceirizadas da Fazbear Entertainment, e tanto que até alguns nomes dessas lojas são referenciados dentro do Secret of the Mimic, mostrando que essa galera trabalhou tanto para Fazbear quanto para Murray's Costume Manor, mostrando que as coisas estão mais interligadas do que vocês imaginam, mostrando que até as coisas do Pizzaria Simulator foram referenciadas no Secret of the Mimic, mostrando as origens dessas lojas e até um pouco de como foi os primeiros trabalhos da Fazbear. Uma coisa também que tirou de dúvida é que a Fredbear's Family Diner começou nos anos 70. A Fazbear já era muito conhecida e os papéis que nós descobrimos no Security Breach, eles aparecem dentro da Murray's Costume Manor, mostrando a época que estamos. No caso, o Secret of the Mimic se passa em 79, então a gente consegue atribuir por lógica de que a Fredbear's Family Diner já estava aberta nesta época. E também, é claro, por conta da própria Fazbear Entertainment já existir e pedir trabalhos para o Edwin Murray. O que ficou mais evidente para nós agora é que a Fazbear Entertainment ela trabalha com outros desenvolvedores, trabalha com outros engenheiros, com outros mecânicos de outros lugares. E um desses caras era o Edwin Murray. O Edwin Murray é um cara que acabou sendo até meio que colega do William Afton e do Henry Emily. Pelo menos o Edwin acabou vendo por essa forma. Mas o pai do Edwin sempre falou pra ele, desconfia principalmente do tal do William Afton. Eu não confio nesse cara. E pro Henry Emily ser amigo dele, dá uma desconfiada nele também. Mas é claro que o pai do Edwin Murray não sabia de toda a história. E também eu acredito que o Henry Emily nunca suspeitou do próprio amigo, pois eles começaram esse negócio juntos. E tanto, pessoal, essa história dos dois começarem a Fazbear não mudou também. Então o que aconteceu é que teve mais detalhes da história, mais detalhes de como foi as origens de Five Nights at Freddy's, de como começou isso e da onde a história estava começando a desenrolar para ver esse endoesqueleto dar tanto problema dentro do Security Breach. Mas aí então estamos na década de 70, temos agora a certeza que a Fredbear's começou nos anos 70, temos também a noção de que a Fredbear's e a Fazbear no geral também tinha temas de circo, nós vimos esses temas de circo reaparecendo na própria Afton Robotics, que acabou utilizando, né, Circus Baby como exemplo, e tinha até, né, a Circus Baby Pizza World, ou seja, a Fazbear acabou fazendo temas de circo, e na década de 70 ela fazia as apresentações também dentro de um evento chamado Fall Fest, onde até o próprio Edwin Murray levava suas coisas para lá, e aconteceu uma tragédia na vida dele. Enquanto ele era uma pessoa contratada pela Fazbear para ajudar a fazer até as próprias Spring Locks, tudo isso é mandado do Henry Emily, é mostrado isso no Secret of the Mimic. Acontece uma tragédia que o Edwin Murray perde a sua esposa Fiona. E aí o Edwin Murray, né, com essa perda bizarra, ele acaba fazendo algo um tanto quanto complicado. Ele estava já fazendo um animatrônico que poderia imitar as atitudes e só de ver alguma pessoa poderia justamente replicar os seus movimentos. E também um animatrônico inteligente o bastante que se ele vestisse uma roupa, ele meio que atuaria como se fosse o personagem daquela roupa. Faria as vozes daqueles personagens, por exemplo. Uma coisa que economizaria uma baita de uma grana e seria genial para até colocar na época, né, as fantasias que eram utilizadas dentro desses animatronics. Mas é claro, deu tudo errado porque, né, o Edwin Murray acabou utilizando este animatrônico para fazer meio que uma cópia da sua esposa. Eu sei, é um negócio meio bizarro. Ele acabou pegando todas as coisas que ele sabia da própria esposa e fez a F10N4, que é como se fosse um computador que meio que interpretou as coisas da própria Fiona, e isso foi colocado dentro do Mimic como Mimic 01. E aí então, essa programação bizarra
estava justamente sendo feita para que o Edwin e a Fiona, que eles tiveram um filho, e aí esse filho chamado David não ficasse sozinho enquanto o Edwin estava trabalhando que nem um louco dentro da empresa. O que nós descobrimos também é que o Edwin, ele era viciado em trabalho. Ele ficou trabalhando que nem um louco para a Fazbear Entertainment para cumprir os horários e todas as demandas que eram feitas, e aí as pessoas que estavam trabalhando não estavam aguentando mais. A própria Fiona fala isso pra ele. Fala que ela não tá aguentando e nem os outros funcionários aguentam mais trabalhar. Mas o problema é que o Edwin queria cumprir com a demanda da Fazbear, visto que a Fazbear, então, pelo próprio Edwin Murray, era uma empresa muito grande e já reconhecida pelas outras pessoas ali na época, que nem nós vimos na própria parte da Fall Fest que ela fez parte, e também já tinha a Fredbear's Family Diner. Então era um projeto muito ambicioso, ainda mais que poderia encher o Edwin Murray de dinheiro. Mas o que aconteceu é que os funcionários estavam sofrendo de burnout, pressão pra caramba pra entregar os projetos, e o Edwin acabou abraçando outros projetos também. Muito possivelmente ele já tinha esses projetos e acabou abraçando a Fazbear no meio, mas ele não conseguiu cumprir com nenhum deles. Tanto que a gente vai lá com o Arnold pra ver o que tá acontecendo pra recuperar esses ativos. Mas isso também é uma mentira, porque o Mimic acaba imitando a voz de uma das pessoas da Fazbear, que acaba, né, indo pra lá pra tentar ver esses ativos que a Fazbear agora tem. O Mimic, no caso, pessoal, ele acabou tendo essa inteligência meio fantasmagórica, pegando as coisas da própria Fiona e pegando as partes, né, de outras pessoas, até das características de outras pessoas, e virando essa coisa meio bugada, mas vocês já vão entender o porquê. No caso, o Edwin Murray, ele tentando cumprir com tudo, e fez o que fez, né, criando essa esposa meio bizarra pro filho dele não ficar sozinho. Acontece outra tragédia. Enquanto o Mimic não estava perto, o filho dele, David, acaba sendo atropelado. E aí, então, mais uma tragédia pros Murrays. Só que aí, a própria animatrônica meio bizarra, programação Fiona F10N4 Mimic, acaba dando a ideia pra ele: faça outro, crie outro, você consegue criar outro. E aí o problema é que essa pressão e essa loucura de estar perdendo a família e de tentar cumprir com todas essas coisas acaba quebrando mais ainda este homem. E aí então ele acaba pegando a programação da esposa, guardando na F10N4, e aí então ele cria uma outra programação agora baseada no próprio filho, que é o David, e acaba colocando coisas que ele lembra do próprio filho neste Mimic, saindo então o Mimic 02. Mas ele acaba ficando muito surtado de ver essa criança bizarra, meio animatrônico, que não é o filho dele, mas fala como se fosse o filho dele. Cara, um negócio completamente bizarro. O Edwin acaba, na violência desse desespero de tudo que ele estava passando, descontando no animatrônico. E aí então o animatrônico acaba aprendendo a violência e acaba se transformando nessa criatura bizarra com essas programações completamente bugadas, porque o Edwin Murray desceu a porrada no bicho. E aí, pessoal, o que aconteceu foi que o Edwin Murray, nós não temos mais o paradeiro dele. Provavelmente o Mimic acabou pegando o próprio Edwin e fazendo alguma coisa com ele, escondendo ele ou tudo mais. A gente não sabe dizer qual é o paradeiro do Edwin Murray, pelo menos nos jogos, porque nos livros nós sabemos que ele reaparece no Pizzaplex, ou seja, ele meio que ficou vivo. E aí então ele ficou vivo até o Pizzaplex, e aí lá dentro tem uma parte lá que eles criaram que é o The Storyteller. E aí o Edwin Murray fica desesperado porque estavam utilizando a programação do próprio animatrônico que ele criou, que é o Mimic, para contar histórias novas como se fosse uma atração para as pessoas. O que acontece é que o Edwin Murray, ele morre nessa atração chamada Storyteller, porque um dos empresários da Fazbear acaba trancando esse cara lá dentro. E aí quando vai ver, ele vai lá depois de uma semana e o Edwin Murray tá morto já de inanição. Inanição, caso você não saiba, é morrer de fome, de sede, mas também porque o Edwin Murray já tava muito velho também. E aí, quando esse empresário entra lá dentro, o Storyteller fecha, e aí mais uma pessoa morre dentro dessa atração. Nós não chegamos a ver essa atração no Security Breach, no Pizzaplex, melhor dizendo, pois possivelmente foi removida depois, né, de ter duas pessoas mortas lá dentro. A Fazbear sendo campeã em saber como esconde corpo, e né, pelo amor de Deus, os caras escondem tudo. Os caras são profissionais em esconder a galera, impressionante.
Deve ter aprendido com um coelho, né, que soube esconder as crianças dentro dos animatronics. Mas vamos lá, pessoal, o que acontece também é que nós temos os contatos tanto do William Afton quanto do Henry Emily nessa época da década de 70. Henry Emily, ele mandou pro Edwin Murray fazer algumas versões dos animatrônicos que ele já tinha em mente. Ele manda justamente Fred, Bonnie, Tika, Foxy, que já era uma ideia que ele já tinha, para que o próprio Edwin Murray e a Fiona fizessem. Faz muito mais sentido o Henry ter mandado do que simplesmente eles terem criado do nada. Porque o que deu a entender é que o cliente, Fazbear Entertainment, já tinha algumas ideias dos animatrônicos. E aí então o Edwin Murray só estava executando, e a Fiona acabou executando toda a ideia do Henry Emily, e aí acabou passando pro marido dela fazer, que era como se fosse um modelo de restaurante, todo automatizado e com as características, né, desses animatrônicos clássicos, que tem a cara até deles do FNAF 1. Mas uma coisa que também temos que falar é que o William Afton viu que o Edwin Murray estava para quebrar. O William Afton agindo mais uma vez, ó, coisa nova do coisa ruim aí. Ele acabou percebendo que tanto o Edwin Murray ia quebrar, que ele começou até a oferecer um prêmio pra galera que tava sendo, né, saindo da empresa do Edwin Murray, e se eles fossem trabalhar na Fazbear Entertainment e recomendassem alguém de dentro da própria Murray's Costume Manor, ia ganhar um bônus de indicação, fazendo com que os funcionários que estavam ali perto saíssem e também minando mais ainda a cabeça do Edwin e fazendo ele talvez assinar coisas do tipo: não, se acontecer alguma coisa, né, passa tudo pra gente. Não, se acontecer alguma coisa, a Fazbear é que vai tomar conta. Não, se acontecer as dívidas e tal, a gente assume tudo. Esse tipo de coisa que praticamente renderam o Edwin Murray a ceder tudo pra Fazbear Entertainment. E aí, nessa época também aconteceu que alguns outros funcionários que ficaram revoltados com o Edwin Murray de não estar sendo mais esse chefe, né? Porque, na verdade, o Edwin, ele nunca foi um bom patrão, sendo bem honesto. Ele era um cara mais criativo e inventivo do que um diretor de empresa ou um dono de empresa. Ele não tinha o tato para os negócios, vamos pôr assim. E aí, no caso, essa galera acabou saindo da empresa e montando até suas próprias lojas, algumas delas referenciadas até no Pizzaria Simulator. E aí, então, pessoal, é explicado da onde veio o Mimic. É explicado da onde ele surgiu, como ele surgiu e o que aconteceu com ele para ser desse jeito. E aí, é claro, tiveram mais adições à história e coisas interessantes que nós descobrimos no começo de FNAF, que até então a gente não tinha, né? O que aconteceu para formar a empresa, como que ela surgiu e tudo mais. Agora no Secret of the Mimic ficou mais claro. Mas é claro, a gente já tinha noção e essas coisas não foram alteradas. Por exemplo, a Fredbear's Family Diner, agora nós temos a noção da data, na década de 70, mas a gente sempre soube que foi feito pela Fazbear e que a Fazbear já era muito grande, já era um sucesso, mas agora esse sucesso já é um pouco mais antigo. No caso, na década de 70, fazendo com que ela tivesse dinheiro bastante para fazer contratos com outras empresas que poderiam fornecer animatronics e também suas próprias ideias e inteligências especiais, que nem foi o caso com Edwin Murray fazendo coisas ali na década de 70 para Fazbear Entertainment. Então, pessoal, também junta com o documentário, a única coisa que eu alteraria é esse começo, mas eu colocaria ainda todas as coisas do Michael Afton, isso não seria alterado, porque isso aconteceu no Sister Location e é de lá que nós temos a ideia do que aconteceu com o próprio Michael e a mente dele. E como que foi a relação dos Aftons em família, melhor dizendo. Enquanto o Henry e Emily, essa coisa não mudou, né, do Henry e a Charlie serem, né, os principais ali da parte boa da Fazbear Entertainment, nós não tivemos ainda nada, por exemplo, da própria esposa do Henry e Emily ou da esposa do William Afton. Mas meio que as relações dos Aftons já tá bem claro pra todo mundo e até dos Emilys também. Tivemos essa nova família que foi os Murrays, agora com todo esse drama que aconteceu com eles, mas é claro, a gente não tem nos jogos o destino do Edwin Murray, o que aconteceu com ele, pra onde ele foi, se ele foi realmente pro Security Breach, se ele realmente tava lá e se isso é confirmado ou não. Ou se o próprio Mimic acabou matando o Edwin Murray dentro da Murray's Costume Manor. Isso aí é uma coisa que talvez seja respondida no FNAF no futuro. Bom, pessoal, o restante é praticamente o que vocês já viram em dezenas de vídeos e todas as coisas que o próprio William Afton já fez e vários outros detalhes também já estão aí confirmados há muitos anos. A história não foi
Nossa, eu vi a galera falando, meu Deus, teve retcon, que é você voltar pra trás pra alterar alguma coisa que já tá estabelecida. Não, isso não aconteceu, sendo bem honesto. O que aconteceu é que a história foi aumentada. A história tivemos mais detalhes, tivemos mais coisas interessantes de coisas que a gente não sabia. E também mais explicações do próprio Mimic. E sendo bem honesto, o FNAF sempre foi esse negócio de pôr um jogo antes pra explicar algumas coisas anteriormente. Nós vimos isso, gente, desde o FNAF 1 pro FNAF 2. FNAF 1 passando ali na década de 90 e o FNAF 2 se passando em 1987. Surgindo a mordida de 87, aquela coisa toda. Enfim, o que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber. E também já falando pra vocês que quando tiver mais detalhes e mais coisas da história, vou trazer aqui com certeza pra vocês. Aí vem a pergunta de milhões. Vou fazer um documentário 2? Muito possivelmente sim. Eu tô esperando ver se vamos ter um novo FNAF ainda esse ano. E aí quando tiver, muito possivelmente, eu venho aqui com as notícias pra fazer um documentário 2 pra vocês. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.